Mateus 3, 1, 2, 3, versos 13 a 17. O Espírito do Senhor nos ilumine na leitura desse texto sagrado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Que a palavra de Deus seja conhecida por nós através desse texto sagrado. Amém. Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria no coração que hoje trago aqui uma reflexão sobre esse trecho das Escrituras, né? Domingo do batismo do Senhor, primeiro domingo do tempo comum, do primeiro tempo, né? Nós temos dois tempos, dois espaços de tempos comuns. Um que vai agora, no finalzinho do Natal, até a Semana Santa, né? E outro depois do ciclo da Páscoa, né? Então assim, esse vai agora até a Quaresma. Começa a Quaresma, a gente entra no ciclo da Páscoa. O ano, nós temos dois ciclos e dois tempos. O ciclo do Natal, começa o primeiro tempo comum, fecha o primeiro tempo comum na Quaresma, entramos no ciclo da Páscoa na Quaresma, fecha a Páscoa depois do último domingo de Páscoa e entramos no segundo tempo comum. Vamos até novembro, celebrando Cristo como Rei do Universo no final do ano. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, mas por que o calendário litúrgico? É importante esses momentos, meus irmãos e irmãs, porque nós visitamos anualmente eventos importantes da história de Jesus Cristo, ensinamentos importantes da história de Jesus, sermões de Jesus importantes, que toda a cristandade revisita a cada 3 anos. Nós temos o ano A, o ano B, o ano C, com textos diferentes desses mesmos eventos. Isso é importante para a nossa memória, é importante para a nossa fé, é importante para o exercício da nossa espiritualidade, mas é importante para a nossa educação cristã, para a gente não falar bobagem, para a gente ser educado, para a gente compreender um pouco mais a importância de cada evento. E hoje é importante a gente revisitar o batismo. Então, nesse início desse novo tempo, né, desse primeiro tempo comum, a gente visita em especial aqui a narrativa de Mateus. Nós visitamos domingo passado o texto que a gente conhece como Epifania do Senhor, né? Domingo passado tivemos uma festa na Praça da Liberdade. Não sei quem acompanhou essa festa, porque tivemos lá uma folia de reis. Vocês ficaram sabendo dessa folia de reis aí na Praça da Liberdade? Foi domingo passado, né? E dia de reis é importante para a gente, como a gente vê Deus se revelando, se manifestando para todas as outras nações, na figura ali daqueles magos orientais, né? Muito possivelmente sacerdotes do zoroastrismo. Então, o dia de reis é sempre muito importante para nós. A gente celebra o dia de reis todo dia 6 de janeiro, né? Então, tivemos lá essa festa importante para a gente, também da diversidade cristã, né? Às vezes a gente tem receio com congados, a gente não entende muito bem a importância do congado. Você vai estudar um pouquinho, você vai ver muito mais identificação com a nossa fé reformada protestante do que você imagina.
quando você vê o discurso, o ensinamento, o que eles estão celebrando, de repente é a vontade de juntar lá uns chocalhos nos pés e celebrar o Dia de Reis com eles também. E hoje a gente celebra uma segunda Epifania, uma segunda manifestação. A primeira manifestação, a gente vê Cristo recebendo, acolhendo os estrangeiros, recebendo a oferta desse povo estrangeiro, os anjos anunciando o nascimento do Cristo. Agora aqui, a gente já está com o Cristo adulto. Jesus está adulto aqui, 30 anos. Jesus então vai ao encontro de João Batista. E nesse momento, ali tem uma segunda manifestação, né? Da mesma maneira que na primeira manifestação, não adianta nada a gente ficar buscando historicamente, né, qual estrela que apareceu, como é que foi isso, o que rolou, né? Não, o texto é muito mais teológico do que histórico, viu, gente? A gente precisa entender que a gente está numa narrativa importante, teológica, um texto que Mateus e sua comunidade registram aquilo que eles guardaram por mais de 20 anos. Aqui nós temos, muito provavelmente aqui, uns 30 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. E Mateus registra junto com a comunidade que estava ao seu redor, com o povo que ele relacionava, aquilo que esse povo, essa igreja tinha de importante sobre Jesus Cristo. E para eles era muito importante. Primeiro, um Deus que é tratado, olha isso, divino, na figura do menino. Mateus e Lucas são os principais textos que nós usamos no Natal. Então, para Mateus e para Lucas, Jesus é divino lá na manjedoura, cumprindo as profecias, muitas profecias do Antigo Testamento. Mateus narra de maneira linda o batismo do Senhor. E Marcos centraliza a sua primeira narrativa no batismo do Senhor também. Então nós temos, olha que interessante, né? Uma narrativa importante para Mateus. João só cita o fato de maneira muito en passant. Nós vamos para Marcos, que dedica 3 versículos lá no capítulo 1, de 9 a 11. E Lucas, que vai dedicar 2 versos lá no capítulo 3, versos 21 e 22, para contar esse evento. Agora, Mateus entende muito claramente a proclamação de Jesus como Filho de Deus aqui. Aqui tem uma proclamação que Mateus registra. Jesus é proclamado Filho de Deus aqui nesse batismo. Na compreensão de Mateus, olha que interessante, né? É como se o Espírito de Deus, que já habitava em Jesus, e Mateus registra isso, é muito claro, né? Lembra lá do encontro de Maria e Isabel, né? E de alguma maneira o ventre de Isabel treme diante da presença de Deus no ventre de Maria, né? Então esse Espírito que já habitava lá no ventre daquela menininha, agora se manifesta, se mostra, se faz conhecido nesse homem adulto, se faz visto, percebido pelas pessoas. E mais, não só a presença desse Espírito é percebida na figura da pomba, mas existe aqui uma voz. E quando a gente fala de voz, a gente fala de palavra, né? A gente fala do Criador, daquele que de alguma forma planejou toda a criação, do Pai se revelando, se manifestando e dizendo algo que a gente não tem uma relação muito legal não, que é o prazer. Ele fala: eu tenho muito prazer nesse meu filho. Está aí o meu filho em quem eu me alegro muito, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Então sim, a gente está diante de uma sublime manifestação da Trindade, que a gente chama de segunda manifestação, de segunda epifania. A gente lembra disso. E isso é importante para a nossa fé, importante para a nossa espiritualidade entender. Deus se manifesta lá no nascimento do Cristo, mas Deus se manifesta também aqui nesse batismo. Existe, inclusive, curiosamente, irmãos e irmãs, um grupo de pessoas cristãs que dizem, no meu olhar,
no legado que a gente carrega enquanto pessoas de uma igreja histórica, reformada, um olhar equivocado. Tem gente que acredita que Jesus recebe o Espírito aqui. Não, Jesus é o Espírito como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um Deus só. É difícil isso para a gente, porque a gente não está muito acostumado com uma coisa que as nossas irmãs, que os nossos irmãos católicos têm na fé, muito claro, que são os mistérios da fé. A gente quer esclarecimentos, explicações racionais, humanas, científicas. E as coisas que a ciência não consegue, de alguma maneira, explicar. Explica a Trindade para mim, gente. A gente não é triteísta, a gente é monoteísta. A gente tem um Deus só, mas esse Deus, ele é Pai. Esse Deus, ele é Filho. E esse Deus, ele é Espírito Santo. São três pessoas distintas. Cada pessoa plenamente divina, plenamente Deus em todos os seus atributos e potencialidades. Mas ele não é ora Pai, ora Filho, ora Espírito Santo, não. Ele é uma comunidade perfeita, inclusive nos ensinando a conviver perfeitamente enquanto sujeitos e sujeitas diferentes. Ele é para nós exemplo de como alguém, como Deus, planeja tudo. O outro fala, eu vou lá fazer, e o outro fala, eu vou manter. Pai, eu acabei de resumir para vocês o que era muito conhecido na década de 80, a gente vai lembrar, né? Chamado Economia da Trindade. Foi muito pregado isso na década de 80, né? Como a Trindade se manifestava, se relacionava. Mas aqui a gente tem uma manifestação do batismo de Jesus da Trindade. E aí, eu pergunto para vocês assim, e daí, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso vai me ajudar? Né? Primeiro eu preciso entender que aqui está claro a revelação de Jesus como Filho de Deus. Esse é o primeiro ensinamento aqui para nós, para a nossa fé. A comunidade de Mateus deixa claro o registro de Jesus como Filho de Deus. E isso é importante para a nossa fé. A gente entender que o Filho está aí. Que o Filho veio em carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Num segundo momento, além desse aprendizado, né, de que Jesus é Filho de Deus, existe aqui um centro de uma glória que estava escondida, coberta, né? Por isso a palavra revelar, por isso tirar o véu, né? Por isso a epifania. Agora eu estou começando a entender que Deus não é lá aquele Deus narrado no Antigo Testamento, ele é diferente. Eu estou começando a compreender um Deus que se manifesta diferentemente. Então a glória de Deus que se revelava lá no Antigo Testamento de várias outras maneiras, esporadicamente, agora começa um processo de se fazer presente permanentemente. Fazer a sua tenda entre os seres humanos. Habitar entre os seres humanos. E eu repito isso sempre, morar entre os seres humanos e nos seres humanos. Fazer de nós continuidade dele. Para que aquilo que ele tem vontade de fazer, aquilo que Jesus fala assim, não, eu preciso fazer isso para que aquilo que é justo aconteça, é mais ou menos assim, é aquilo que Deus tem como objetivo se cumpra. Aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é bom. É aquilo que a gente herdou de Reverendo Marcos Lima, né? Desse mundo novo, do jeito que Deus quer, se estabeleça. E é aqui, e é assim, é nessa caminhada, é dessa forma, é desse jeito. Então a gente entende que uma glória que era encoberta lá na Antiga Aliança, agora ela se revela, ela se mostra. Aí os olhos das pessoas veem, os ouvidos das pessoas ouvem, né? A Trindade se mostrando, o Filho ali, a pomba e a voz do Pai. Um terceiro ensinamento importante para a gente aqui é que existia uma expectativa, de alguma forma messiânica, que fora frustrada na figura de Jesus Cristo. Enquanto os judeus esperavam, hoje estudamos na escola dominical, a entrada de Jesus em Jerusalém, que eu me recuso a chamá-la de triunfal. Não chamo, porque não tinha nada de triunfal ali, ele estava indo à morte.
entrando no jumento, sendo aclamado como rei, condenado como rei, está lá, INRI, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essa é a condenação, ele está entrando lá, e a gente vê exatamente essa humildade, né? Esse enfrentamento de um sistema, que é um sistema opressor e violento, e ostentador, que deveria receber um rei, num caráter praticamente militar, num cavalo branco de guerra para conquistar, para lutar contra o Império Romano, libertando o povo das opressões romanas. Ele não, ele vem como servo. Ele escolhe um animal de carga, um animal que trabalha noite e dia, dia e noite, que é uma jumenta. Cumprindo inclusive uma profeta de Zacarias, a profecia de Zacarias, que era no filho de uma jumenta que o rei entraria. E assim entra Jesus em Jerusalém para a morte, para que aquilo que ele tinha como desejo se cumpra. E o batismo é uma preparação disso. Ele está começando lá para depois fazer isso. E a gente tem aqui essa expectativa, né, frustrada. Olha que interessante, né? Um Deus que é um homem verdadeiro, né, e que decide pela solidariedade aos seres humanos, à humanidade. Decide morar com a gente, se submeter ao batismo, inclusive para deixar para nós a herança do batismo, de sermos imersos nele, de termos a água como símbolo de graça divina. Quando a gente joga água na cabecinha de uma pessoa, seja ela um infante ou um adulto, aquela água tem um símbolo, não é só como se a remissão de pecado fosse só. A remissão de pecado é algo muito mais do que só. Mas não é só a remissão de pecados. É um símbolo de um Deus que vem sobre todas as pessoas, sem fazer acepção de ninguém, e que acolhe os seres humanos. E aí eu tenho esse Deus que vira uma pedra de tropeço para muitos líderes, tanto religiosos quanto políticos. Jesus, depois do batismo, ele sai exatamente para enfrentar a estrutura religiosa e política da época dele. Então, sim, a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, deu a Jesus aqui, na narrativa de Mateus, uma autoridade ímpar de enfrentar não só o Império Romano, que estava oprimindo o povo, mas também as características da sua própria cultura teocrática, dominadora, manipuladora, controladora, aonde ninguém conseguia chegar no templo e fazer a sua oferta justa, devida, aonde eles tinham que pagar os impostos para o império, mas do outro lado, quando eles chegavam para celebrar, o restinho que sobrou para comer, ele tinha que dar para o sacerdote. Ia para casa comer resto. Tinha nada sobre a mesa do povo, gente. E aí esse Deus vem solidarizar com gente sofrida. E uma última reflexão, olha que coisa interessante, né? Antigamente, lá na Antiga Aliança e na narrativa de todo o Antigo Testamento, a ideia era de um Deus que vinha esporadicamente, em momentos sim de luta e de opressão do povo. E tinha ali entre aspas os tipos de Jesus. Moisés foi um tipo de Jesus, por exemplo, salvando o povo da opressão do Egito. Depois da Babilônia. E a gente tem depois os assírios, e vários momentos onde Deus levanta salvadores, tipos de Jesus, que vem ali e se manifesta. O Espírito de Deus está sobre Débora, sobre a juíza. O Espírito de Deus está se revelando ali. Agora não. Agora, esse céu que se abria esporadicamente, ele se escancara com a vida de Cristo. O que isso mostra para nós? Mostra para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que aquelas falas que eu ouço tanto, há 30 anos em gabinete pastoral, as pessoas dizendo assim: pastor, Deus não está me ouvindo. Pastor, eu estou sozinho. Deus me abandonou. Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha quanta desgraça está acontecendo na minha vida. Olha quanto problema eu tenho enfrentado. Olha quanta luta eu tenho passado. Olha minha família doente.
olha meu filho assim, minha mulher assim, meu marido assim. E a gente traz uma ideia de um céu fechado, de não comunicação. As pessoas dizem assim, eu estava orando, a sensação é que eu chamo de chumbo. Já viram esse termo? É esse termo? Tem um chumbo aqui, eu não consigo, transpor isso. E a gente fica lutando como se, olha isso, como se nós tivéssemos que fazer um esforço desumano para alcançar Deus e para que Deus nos ouça. E por dó, Ele se mova e venha ao encontro da nossa dor. Não! Não é assim. O céu está aberto. Deus é presente. Não só no nosso meio, mas em nós. Não só aqui, quando nós nos reunimos coletivamente, mas lá na casa de cada um de nós, de cada uma de nós. Lá nos perrengues que a gente passa, nas adversidades que a gente enfrenta, nas doenças que a gente enfrenta, nos problemas de relações interpessoais que nós passamos. Deus está lá, gente. Deus é presente na casa da gente. Deus está cuidando da gente. Se você não está percebendo, é porque você não está percebendo. Porque muitas vezes nós temos uma cultura que foca muito mais nas contingências do que nas possibilidades. Raramente, de vez em quando eu encontro isso, eu acho lindo, quando alguém vem e partilha uma bênção, Hoje de manhã cheguei aqui, o Ronde partilhou uma bênção maravilhosa, Ronde? Coisa linda ali com o Raquel, coisa maravilhosa. Isso é lindo quando alguém chega e partilha uma bênção. Mas a grande maioria, quando a gente procura um outro, sabe para que é? É para partilhar dor, dificuldade, reclamação, dúvida, questão, sofrimento. O foco nosso está no sofrimento. Parece que a gente amarra a nossa vida no sofrimento e a gente não consegue ver esse céu aberto. E no batismo o céu está escancarado, dizendo aqui, Deus fala, Deus é presente. A gente não está só. Por isso Jesus Cristo tem o nome de Emanuel. É o Deus conosco. Então, vamos parar com essa bobagem, que a gente precisa fazer sacrifício para Deus ouvir a gente, que eu tenho que orar tantas vezes, 7 vezes, 40 vezes, tantas horas. Para, gente, calma o coração. Deus está cuidando da gente, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Deus não está alheio, longe, de braço cruzado, como alguém que tivesse um prazer, quase como um masoquista, dizendo, eu vou deixar esse povo sofrer. Não! Deus está aqui, chorando com você. Se você está sofrendo, Deus está do seu lado. Se você está angustiado, Ele está angustiado junto com você. Se você tem dúvida no coração, entenda que lá do ladinho da sua dúvida Ele está lá, inclusive para iluminar, para a gente ter gradativamente compreensão. Então, quando eu olho esse Deus que abre os céus, que traz uma vida nova, uma verdade de amor, de graça, de misericórdia, não há técnicas modernas, desenvolvimento, qualquer coisa para se comparar com uma epifania dessa, com uma revelação dessa, com um céu aberto, dizendo aqui, gente, pode falar comigo, eu estou ouvindo vocês, estou longe de vocês não precisa de ficar aí matando cabrito, bode, galinha, pombo, pato. Eu estou aqui, fala comigo. Para com essa ideia de fazer sacrifício. É só falar. Fica lá no cantinho, tira um tempo, fecha seu quarto, calma o coração, bota uma música bonita, lê um poema bonito, vai olhar a beleza da natureza, vai sair, vai para um teatro, vai assistir. Aí eu fazendo propaganda, ainda estou aqui, se não for ver, vai ver, porque é muito bom, filme incrível. Vai ver a vida, porque a beleza está aí, Deus está aí na beleza. Tem um monte de coisa maravilhosa para a gente desfrutar. Vai pegar na mão de quem você ama, vai se aproximar de quem você ama, de quem você está com saudade, vai ligar para quem você está com saudade, vai cheirar quem você ama, gente, pelo amor de Deus. Entende? A gente tem tanta coisa bonita para viver e que a gente fica aí com a vida amarrada na dor. O céu abriu no batismo. Tem nada que impede Deus, não. E não tem nada que nos impede.
de perceber Deus com a gente. Hoje eu fecho essa reflexão do batismo dizendo, primeiro, a gente não está sozinho, né? E essa frase ela não pode ser um clichê, a gente não está só. A gente não está só, minhas irmãs. A gente não está só, meus irmãos. A gente precisa confiar nessa presença que está aí, né? A gente precisa confiar. Vamos confiar nessa presença, vamos reaproximar, que é melhor, né? Vamos descansar, né? Então assim, a gente não está sozinho, a gente precisa confiar, a gente precisa descansar porque Deus está aqui, presente com a gente na vida, no dia a dia. Se de tudo que eu falei, e olha que eu falei muito, desculpa o tempo, estou ali de olho no relógio, se tudo que eu falei, você guardar essa frase aqui, ó, a gente não está sozinho, vamos confiar em Deus, vamos descansar nele porque Ele está presente, está tudo certo. Vai com isso para casa, porque isso vai ajudar a gente a ter uma vida melhor. Deus nos ajude, nos abençoe, que a gente saia daqui para um domingo lindo, tá? Quero pedir sustento, em especial para o Carla. A Carla é uma irmã para mim, gente. Carla viveu comigo assim, durante uns 30 anos, morando porta a porta, né? A dona Zélia faleceu assim, um mês depois de mamãe. Era, sabe essas donas que abriam a porta da casa para os amigos, né? E a gente ia para a casa de dona Zélia, né? Eu estou indo lá dar um abraço à Carla agora. 2 horas da tarde é o velório, 15h30, a dona Zélia, o corpo de dona Zélia vai ser cremado. Então, orem pela Carla, por favor, né? Pelo Paulo Roberto, irmão dela, viu? Para que Deus possa sustentar essa família. Mas que esse domingo não seja só o domingo do luto da família Melo, né? Mas que seja também um domingo de confiança de que a gente não está sozinho, a gente pode colocar nossa vida na mão de Deus, né? A gente pode descansar nele e nos cuidados dele, porque ele é presente no nosso vida. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é nosso Pai e nossa Mãe, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam sempre presentes sobre a sua vida, minha irmã que está aqui, meu irmão que está aqui, minha irmã e meu irmão que nos acompanham nas redes sociais, sobre a nossa comunidade de fé, cada família aqui representada, e sobre toda essa humanidade que sofre tanto, tão carente de Deus. Amém. Vamos em paz, muita paz no coração, muito sorriso. Todo mundo tem comida boa hoje, viu, gente? Todo mundo pegue na mão de pelo menos uma pessoa que ama, e que a gente tenha muita alegria no nome de Jesus Cristo. Eu e nossa presbítera Denise queremos cumprimentar todo mundo ali, enquanto o Bebel toca um conjunto pra gente. Deus nos abençoe e ótimo domingo pra gente. Lembrando, não temos culto à noite, gente.